Eclesiastes, capítulo 3. Leia comigo apenas o versículo 1, que diz assim: para todas as realizações há um tempo certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Amém? Lembre-se que na primeira sessão de Eclesiastes nós falávamos desfrutando a vida como um dom de Deus. Na segunda sessão de Eclesiastes nós estamos falando a respeito de entender o plano abrangente de Deus. Lembre-se que na última semana nós fizemos uma pergunta. E a pergunta era: ora, se o plano de Deus é bom, e todos aqui concluem que o plano de Deus é bom, será que as injustiças não mancham essa bondade, a beleza, a formosura desse plano? Nós vamos trabalhar nessa resposta hoje. Vamos trabalhar aqui um pouco a questão do problema do mal. Sabe, queridos, o poema de Eclesiastes, principalmente do versículo 1 ao versículo 8, pode ser uma das partes mais belas, conhecidas e recitadas de toda a Bíblia. Mas também, ao mesmo tempo que essa passagem é muito conhecida, ela também é uma das passagens menos compreendidas. A intenção de Corelete, de Salomão aqui, não era fazer prescrições a respeito da vida, não era formular um conjunto de instruções, não era dar conselhos. Isso não é uma agenda, não. Na verdade, a intenção dele era oferecer pronunciamentos sobre o fato que é Deus quem governa todos os aspectos da vida. Amém? Ele governa todos os aspectos da vida, das pessoas, de tudo aquilo que foi criado. Então, este é um poema que fala, ele é uma descrição das determinações da providência divina, da soberania de Deus. E nós precisamos crer nisso, que a vida ela não resulta do acaso, do destino. Não. Ele, o Senhor Deus, é o único que controla a história e toda a natureza. Amém? E aqui nós já nos deparamos com uma situação. Qual? O incômodo. Porque isso parece incomodar algumas pessoas. Sabe, querido? E às vezes eu noto esse incômodo dentro da própria igreja. Irmão, qual é o problema falar para você aqui que Deus tirou a vida de alguém? Alguns irmãos em Cristo vão dizer: para com isso, pastor. Qual é o problema em dizer que Deus fechou uma porta? Para com isso, pastor, Deus não fecha a porta. Sabe, queridos, é porque na verdade o homem secularista, ele se incomoda com essa verdade. O homem mundano, o homem carnal, e nós precisamos entender que todos nós temos a carnalidade ainda em nós, ele se incomoda em crer nisto e tornar isso confessional. Na verdade, esses homens secularistas que se incomodam com isso, desejam ser o próprio Deus. Eles desejam se tornar Deus sobre todas as coisas. E aí vem a primeira frase que eu gostaria que você lesse comigo, nós mandamos para vocês aí. Leia a frase 1, porque aqui nós temos uma síntese muito clara a esse respeito. Diz assim: a característica exata da rebelião do homem
está em seu supremo desejo de fazer com que a natureza e a história sirvam e glorifiquem o homem. Para realizar esse objetivo, ele deve ter o controle absoluto do tempo e do seu conteúdo. Irmãos, se a gente olhar um pouco para a história e voltar até a antiguidade, nós vamos nos deparar com o homem pagão da antiguidade. Amém, queridos? Fale mais alto esse amém aí, gente. Queridos, o homem pagão da antiguidade, ele procurava governar o tempo por meio de ritos, de cultos, como por exemplo, eles faziam sacrifícios, ritos, cultos para controlar a natureza, para chover ou para não chover. Você já deve ter assistido algum filme já, que você viu um índio lá fazendo um tipo de cerimonial para o Deus da chuva, para o Deus do sol. Já viram isso, não viram, queridos? Então, esse era o homem pagão. Então ele tentava controlar a natureza, a fertilidade, o caos, apagar a história, apagar pecados, reverter a ordem do tempo. Ou seja, ele tentava determinar por si próprio a natureza, a história e os seus eventos. Mas quando a gente vem para a modernidade, o homem moderno ele não é muito diferente disso. Na verdade, ele é otimista a respeito de atingir esses mesmos objetivos. Mas ele vai por outros meios. Por exemplo, o avanço científico é um deles. Outro dia, por exemplo, eu estava aqui conversando com o Pedro e com o Rodrigo, e ele estava falando para mim de uma empresa lá em Massachusetts, na região norte dos Estados Unidos, nordeste dos Estados Unidos. E essa empresa, ela fabrica robôs, e se você ver o comportamento, o estilo desses robôs, você fala, nossa, parece um homem. E tudo indica que no futuro esses robôs vão substituir os homens. Então repara que o homem moderno, ele tem a mesma perspectiva de controlar os eventos da humanidade e do universo. Hoje você liga o telejornal, o que você mais ouve falar é que Elon Musk, né? Tá fazendo voos na órbita com pessoas que não são astronautas e estão indo para Marte, para a Lua. Ou seja, o homem ele tem tentado controlar aquilo que foi criado, e agora os meios são outros. O avanço científico é uma prova disso. As experiências sociais. Quantas vezes você foi lá na escola e você viu o professor de sociologia dizendo que nós vamos trabalhar para criar um novo homem, sabe? Um homem que não aborrece outros homens, um homem que não prejudica a mulher, o negro, o gay, e por aí vai. É quase que uma tentativa de se criar uma nova raça. A gente sabe que isso não é possível. Que na humanidade há uma coisinha chamada pecado original que sempre vai dar errado. E é por isso que você vê, por exemplo, aqui, como é um exemplo que estou usando aqui, tá? Nada contra os corintianos não, pelo amor de Deus. Eu amo os corintianos, principalmente quando eles perdem. Mas, por exemplo, você vê lá o Corinthians respeita as Minas. Lembram disso? Dessa propaganda, respeita as Minas? E a Gaviões, respeita as Minas. Depois bateram numa mulher, porque ela estava com a camisa do Palmeiras dentro do trem. Então sempre, tá vendo? O São Paulo não faz isso, faz pior. Eu já fui no estádio, quase que apanhei de São Paulino. Pra você ter ideia. Então é a mesma coisa, o problema está no homem. Mas sempre vai ter alguém falando, não, mas o avanço científico, o avanço social, educacional. Quantas vezes você já ouviu falar que a educação liberta? Que a educação transforma? E eu já falei para vocês que os países com os maiores níveis educacionais, em sua sociedade, há os mesmos delitos e os mesmos problemas que existem em países que não são desenvolvidos. Mas alguém vai dizer, a ciência liberta, a experiência social liberta, a educação liberta, a economia. Quantas são as pessoas que dizem que o sucesso da humanidade está no capitalismo, ou no marxismo, ou no comunismo, ou no liberalismo? A experiência política, agora vai vir um político aí que vai nos libertar. Então tudo isso é deliberadamente feito à parte de Deus, de um homem decaído que quer controlar a criatura.
E aqui nós precisamos ser críticos, irmãos, a determinadas posturas dentro da própria igreja. Porque por vezes alguns religiosos que infelizmente, irmãos, não possuem de repente um pastorado de excelência, ou às vezes até o desejo de aprender sobre a palavra de Deus, e acabam influenciados ou pelo paganismo ou pelo humanismo moderno, e acham que podem controlar, decretar, determinar, controlar os propósitos e os desígnios eternos que pertencem apenas a Deus. Quantas vezes eu e você já caímos no erro de entrar numa igreja e falarmos que iríamos determinar algo que Deus iria fazer? Muitos de vocês já fizeram isso. Não mente não. Mentiroso. Eu ouvi uma verdade aí, né? Quem já determinou muita coisa aí, irmãos? Bando de pecadores. Mas a gente aprendeu errado como se fosse certo. E para desfazer isso, irmãos, você fala isso para alguém, para alguns e tem irmão que quer até te bater. Não é verdade? No entanto, Salomão é enfático. O tempo está nas mãos de Deus. Amém? Leia comigo o Salmo 31. Olha que salmo fantástico, gente. Salmo 31. Salmo 31, versículo 15. Diz assim. Salmos 31, 15. O que diz? Os meus dias estão em tuas mãos. Livra dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Aleluia! Agora vai um pouquinho para frente aí, minha gente. Em Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10. É bom a gente abrir a Bíblia e ler um pouquinho também, né? Jeremias 10, versículo 23. Diz assim: ó Senhor, eu sei que o homem não pertence ao seu próprio caminho. Alguém pode dar um brado aí? Isso aqui é bonito, hein? Eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem compete traçar os seus passos. E a gente traça tanta coisa, não é? A gente é tão otimista com o futuro, não é? Olha aqui, pergunta aí para o cara que traçou os projetos de vida para 2020. É difícil falar isso, né? O cara falou: 2020 eu vou comprar uma geladeira, 2020 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, 2020 eu vou fazer aquilo outro, 2020 eu vou para Recife, 2020 eu vou para Fortaleza, 2020 Deus falou: você vai ficar quieto na tua casa aí durante um ano. E tem mais, eu vou permitir que 600 mil pessoas morram. Aí a gente fala: aí, pai, não, eu não tenho controle de tudo não. Eu não sou capaz de traçar os meus passos. É isso que Salomão está dizendo. E aí, irmãos, para ilustrar essa soberania divina, Salomão ele já apresenta 14 pares de opostos. Então ele vai falar de tempos e tempos. Claro que isso é apenas um resumo da totalidade da existência humana. Salomão ele está comunicando que o plano de Deus ele abrange todas as coisas em todos os tempos. E ninguém escapa disso. Isso é para todos os seres humanos de todas as eras. Deus controla tudo na vida do homem desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Leia comigo o slide número 2. Fomos postos no mundo que não foi criado e nem organizado por nós. E esse mundo tem diversos ciclos repetitivos dos quais estamos sujeitos. Por isso, queridos, nós, a igreja do Senhor, é importante sensibilidade, é importante humildade, gratidão, piedade, para todos os dias
irmos até Deus e dizer: Deus, eu quero temer a Ti, eu quero remir o meu tempo, aproveitar no Teu olhar, na Tua perspectiva, a vida, o tempo, o presente, o dia que o Senhor tem me dado hoje. A chamada bíblica é: santificai-vos hoje, exortai-vos hoje. Ela está te trazendo para o presente. Ela está te dizendo: aproveita o tempo que o Senhor está te dando. Viva temendo a Deus, amando a Deus. Paulo vai nos ensinar a como remir o nosso dia, o nosso tempo, o nosso presente. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja igual de quem? Dos pagãos, do humanista, do homem moderno, mas andai em sabedoria. Não seja um ímpio, não seja um pagão, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a soberania, a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixar-vos encher do Espírito Santo, falando entre vós com salmos. É isso que a gente está fazendo aqui, com hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o coração, ter uma vida litúrgica ordinária e cotidianamente dando graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no amor, no temor a Cristo. Amém? Sabe, queridos, que quando a gente sair dessa igreja nessa manhã, nós possamos ter melhorado um pouquinho. Que eu seja um melhor pai, você seja uma melhor mãe, um melhor irmão, um melhor filho, um melhor trabalhador, um melhor servo de Cristo, um melhor irmão, um melhor membro da igreja, um melhor pastor. Que possamos melhorar. Que em nome de Jesus esse sermão possa trazer para nós uma consciência, e claro que só o Espírito Santo pode promover isso dentro de nós, mas que isso possa trabalhar com profundidade em nosso coração, para que possamos remir o nosso tempo, aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Irmãos, vamos aos pares de opostos que Salomão apresentou. Vamos a essa poesia maravilhosa? Então volta lá em Eclesiastes. Você já leu o versículo 1, então vamos a partir do versículo 2. Vamos pelo menos até o versículo 8, que diz assim: há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de lamentar, tempo de dançar, tempo de tirar pedras, tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar, tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar, tempo de desistir, tempo de conservar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar quieto, tempo de se expressar, de expressar o que sente, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de estabelecer a paz. Coisa intensa, não é? Que coisa intensa. Salomão está dizendo: ele tem o controle de tudo. Há um tempo determinado debaixo do céu. Ou seja, para Deus não existe tempo, Ele está acima do tempo. Em outras palavras, esse tempo cronológico do qual nós vivemos foi estabelecido por Ele.
E ele está dizendo que em tudo isso, nessas disparidades, do amor ao ódio, da edificação à destruição, da paz até a guerra, da plantação, da colheita, da chuva, do sol, em todos esses aspectos, tudo foi estabelecido por Ele, ou seja, Ele é totalmente soberano. Quando as calamidades chegarem, quando a dor chegar e as lágrimas escorrerem, Ele estará nas lágrimas. Quando o regozijo trouxer alegria, o Senhor estará igualmente nela. Se há destruição, o Senhor está na destruição. Se há edificação, o Senhor está na edificação. E eu coloquei no slide, você pode acompanhar comigo. A aflição é dom dele, tanto quanto a restauração. Aleluia. Amém. Essa é a intenção de Kohelet. Mostrar para os seus ouvintes que em todos os aspectos há um propósito, algo determinado, e desta vez não é pelos homens que achavam ter o controle. Homens que achavam que o mundo é sem sentido, que estamos vivendo e de repente, como diz Luiz Felipe Pondé, a gente vai vivendo, de repente alguém aperta o botão ou alguma coisa diz, acabou o sol, acaba tudo, nada faz sentido não. A vida não é algo sem sentido. Não é esse pensamento dúbio, duvidoso, incerto. Todas as coisas criadas trabalham por um propósito que está cada vez mais latente no coração do homem. E a Bíblia fala isso o tempo todo. Quer ler comigo? Abra em Salmo, capítulo 33. Se você puder deixar marcadinho aí, Eclesiastes, é bom porque a gente vai voltar. Salmos 33, versículo 8. Diz assim: vamos ler a partir do versículo 6. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, Salmo 33, 6. E todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele recolhe as águas do mar num vaso, e dos abismos faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, povo que ele escolheu para lhe pertencer. Show! Vai um pouquinho para frente, Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 5. Meu Deus do céu, era 2008, já era velho já, hein? E eu nunca tinha prestado atenção nesse versículo. Quando eu li esse versículo, eu entrei em parafuso. Fui ao meu pastor líder e ele disse para mim: irmão, não sei te responder. Fui no outro, o outro falou que não era para mim se preocupar com teologia. Ninguém me respondia. O que eu fiz? Fiquei com aquela dúvida no coração. Nessa casa de oração começamos a estudar providência divina. Comecei a ler ao respeito. E hoje eu sou grato a Deus por essa casa de oração. Por ler esse texto e ele não ser mais uma dúvida para mim, mas por ser uma confissão, aquilo que eu creio. Isso pode parecer difícil para alguém que não crê e não se submete à providência divina, mas quem crê e se submete, isso é uma verdade da qual nós não podemos escapar. Leia comigo,
Isaías 45, versículo 5. Diz assim: Eis que eu sou Yahvé, o Senhor, não existe nenhum outro além da minha pessoa, não há Deus. Eu te cinjo, te concedo poder, ainda que não percebas quem eu sou. Muitas são as pessoas que não percebem que há um Deus governando todas as coisas. Mesmo assim, Ele continua governando essas pessoas. Ele não governa apenas os justos, Ele governa tudo. Você crê? Para que saibam todas que do nascente ao poente não há ninguém além de mim. Eu sou o eterno e não existe nenhum outro. Ai, meu Deus! Quando eu li isso, eu não entendi, mas agora eu entendo. Eu formo a luz e crio as trevas, mando as bênçãos e as maldições. Eu sou Deus e faço absolutamente tudo. Aleluia! Amém? Você crê nisso? Olhem para mim. Pastor, então me responda a questão do problema do mal. Porque se Deus pudesse ser descrito na perspectiva humanista ou paganista, ou quem sabe determinista, de boa parte dos nossos irmãos em Cristo, nós teríamos que ler a poesia de Eclesiastes com algumas adaptações. Dentre elas, nós poderíamos dizer: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de plantar, há tempo de curar, há tempo de edificar, há tempo de rir, há tempo de dançar, há tempo de guardar as pedras, há tempo de buscar, há tempo de costurar, há tempo de expressar o que se sente, há tempo de amar. Pastor Machado, tem alguma coisa errada. Há tempo de paz, o quê? Você só está lendo a parte bonita. Aonde é que está a parte de atirar pedras, de derrubar, de destruir, de matar, de ferir, de guerrear? Pois é, queridos. Porque muitos acham que estas supostas injustiças podem manchar a bondade de Deus. E a minha resposta categórica nesta manhã é: não! Essas injustiças não mancham a bondade de Deus. Essa foi a questão levantada na última semana. Se Deus é bom, por que o problema do mal? Então responda, pastor, por que essas supostas injustiças não desonram o Deus bom? Eu posso te dar 3 motivos logo de cara nessa manhã. Primeiro, querido, porque nós já estamos mortos, enterrados na injustiça dos nossos pecados. Segundo, que o nosso parâmetro de justiça é corrompido pelo pecado original que está em nós. Então quem disse que o que você acha o que é justiça? Se você chegar para a mãe de um ladrão que matou alguém, o senso de justiça dela será diferente da mãe ou do pai que perdeu um familiar por aquele ladrão que matou. Concorda comigo? É assim. Então, o nosso padrão de justiça é contaminado pelo individualismo, pelo pecado que está em nós. E terceiro, porque entregar o homem aos defeitos e efeitos do pecado e da queda é o que nós merecíamos. Mas também é nessa condição, é no antagonismo da beleza da vida, que nós somos expostos à condição do pecado, e por meio disso nós podemos ser salvos. Nós não seríamos salvos se nós soubéssemos que nós estávamos perdidos. Como é que você vai salvar alguém que não sabe que está perdido? É verdade ou não é verdade? Então eu quero convidar a vocês, queridos, vou convidar vocês. No final do culto, o pessoal aí do comunicação vai colocar lá na rede social, no Facebook, no Instagram,
pelo WhatsApp da Jennifer. WhatsApp da Jennifer, você viu? Eles vão mandar lá o podcast para vocês, Punição Terapêutica. Vai lavar a louça e vai ouvindo. Eu e a Juliana estamos abordando a forma que Deus tem executado o plano de regeneração de toda a criação. Fazendo exatamente isso, submetendo o homem à inutilidade do propósito do qual ele foi criado, para que assim ele anseie pela redenção. Então, não, meus irmãos, o mal não é um problema não resolvido. E às vezes a gente fica tentando, sabe, defender a honra de Deus, e quando tem alguma coisa que deu errado, a gente fala, não é Deus não, isso aí é quem? Não. O texto é claro, eu crio as bênçãos e as maldições, a luz e as trevas, tudo. E agora nós compreendemos que a injustiça, ela faz parte pelo meio do qual Deus expressa a sua justiça. Não é um maniqueísmo, não é um dualismo eterno. Deus contra o diabo, Deus contra o diabo, Deus é bom, o diabo é mau. Não. O diabo não tem poder nenhum de lutar contra o Deus vivo. Toda a autoridade dele está submetida à autoridade de Deus. Amém, queridos? E aqui no livro Alegria até que a força resista, de Douglas Wilson, ele faz uma chamadinha muito legal. Eu quero que vocês leiam comigo aí. O problema do mal é um dos que mais atormentam, o slide 4, tá? O problema do mal é um dos que mais atormentam refinados pensadores dos departamentos de filosofia ao redor do mundo. Gostaria de sugerir que algum crente audacioso no próximo jantar com um deles se levante e proponha um brinde ao problema do mal. Será uma proposta abençoada. Quando alguém falar para você, mas por que isso? Chama ela e fala, vamos brindar. Porque Deus quis assim. E é assim. Pode ser que ele fique confuso, mas vai ser uma proposta abençoada. Amém, queridos? Quantos creem nisso em nome de Jesus? Vamos continuar? Continue comigo a partir do versículo 9. Que diz assim: que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Ou seja, a questão persiste. Que proveito temos nesse cenário tão conflitante? Continue. Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser se alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um dom de Deus. Compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. De igual modo, nada pode tirar. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade... Esse é o método de Deus, nos submeter a esse tempo, fazer tudo isso. Esse é o método de Deus. Olha a punição terapêutica aí. Esse é o método que Deus usa para que os homens o temam, amam a Ele reverentemente. Assim, tudo que há já foi existido, o que será já existiu antigamente. Deus pode renovar o que já passou. Amém, queridos? Leia comigo o slide 5. Toda vida se desdobra sobre a determinação da providência divina, seja em momentos de justiça ou de injustiça. E depois de dar uma resposta para aqueles que se incomodam com a soberania de Deus, de resolver o problema do mal, ele aborda uma outra condição, que é a resposta do porquê de tudo isso. Uma vez uma irmã perguntou para mim, pastor Machado, mas Deus não podia fazer só o que é bom?
Mas esse é o método de Deus, e a gente não vai questionar o método dele, porque ele é o Criador. E o objetivo dele é fazer com que todos o temam. E temor aqui não é medo, mas é amar reverentemente, conhecê-lo, descobri-lo. C.S. Lewis vai dizer, isso está no slide 6, pois agora tenho a sensação, na verdade, não de que eu esteja indo, mas que eu esteja voltando. Aleluia. Tudo isso Deus fez e também colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Repare, queridos, que esse método de Deus provoca no homem uma curiosidade incansável. Nós somos curiosos pelos enigmas da vida, queremos descobrir os propósitos da vida. E na verdade, esse anseio nada mais é do que o anseio pela eternidade. Sabe aquele desejo de consumir, de comprar para se alegrar? Na verdade, aquilo é o desejo pela eternidade. Você está substituindo com a ação errada. Sabe aquele desejo de viajar? Pastor, como eu queria estar agora lá no Tahiti, que lugar lindo. Esse desejo de viajar que você tem, isso nada mais é do que o desejo pela eternidade. O seu coração não sabe para onde ir, então você fica tentando substituir esse desejo pela eternidade na amizade, na bebida, no vinho, nas pessoas, no trabalho. São tantas as possibilidades. Esse desejo pela eternidade, ele está bem enraizado no coração do homem. Ele é um impulso compulsivo, porque na verdade o homem foi criado à imagem de Deus justamente para isso, para conceber, para receber, para usufruir da eternidade. E nesta condição humana, essa busca, ela acontece pelo menos em 3 aspectos. Primeiro, apreciando a beleza da criação. Isso é contemplativo. Nós queremos contemplar, nós queremos ver o que é belo. Você quer ouvir uma música bela ou não? Hein? Você quer ver um cenário belo ou não? Uma comida bela ou não? O homem se agrada daquilo que é belo. Ele se agrada daquilo que foi criado. Mas não apenas isso não é suficiente. Há também um nível filosófico, onde o homem quer conhecer o caráter, o significado daquilo que foi criado. Então tem que fazer sentido. Não basta apenas eu ouvir uma música bonita. Eu quero saber o que é por detrás daquilo. Quantas vezes você já assistiu um filme e você já se pegou filosofando a respeito daquele filme? Eu lembro que outro dia nós passamos aqui na igreja, a Juliana passou no Clube das Mulheres. É Clube das Mulheres? Não, Grupo das Mulheres, né? Clube das Mulheres fica esquisito, né? É o quê? Chá das Mulheres, tanta coisa. Clube das Mulheres. Chegou aqui. Tá amarrado, né, irmãs? Comportem-se. Então, aí no culto das mulheres aqui, passou aqui o... Como é que é o nome do filme mesmo? La La Land. E depois virou aquele debate. E um ficou do lado de uma, a outra ficou do lado de outro, aquele outro, tinha homem no meio, aquele bafafá. Isso é o desejo do homem, filosofar, descobrir o caráter e o significado das coisas. Amém, queridos? E por último, esse desejo pela eternidade faz o homem, num nível estético, desejar a beleza, num nível filosófico, compreender o significado das coisas, e num nível teológico e religioso, discernir o propósito de tudo, discernir o destino. Porque no debate filosófico, se você termina sem conclusão, aquilo é inútil. Então é necessário uma síntese, um arremate, uma conclusão. Essa é a eternidade que foi implantada no nosso coração. E Salomão está dizendo a respeito disso. Porque Deus nos fez para um relacionamento com Ele. E nada do que nós fizermos poderá alterar isso. Ah, mas veio o iluminismo, veio o modernismo, veio o pós-modernismo, veio o progressismo, o ateísmo. O homem negligenciou e diz: Deus não existe. Nietzsche foi enfático, ele morreu. O homem pode espernear à vontade,
e falar: Deus não existe, Deus não existe. Vai lá o Espírito Santo e faz um cafunézinho na cabeça do ateu e diz assim: eu coloco a eternidade no seu coração e você vai viver aflito, porque eu te fiz para relacionar comigo, e por mais que você se esperneie dizendo não, esta vai ser a busca incansável do seu ser. Isso é intenso. E é por isso que a vida permanece um enigma e também uma frustração, até que os homens venham temer a Deus. Esse é o objetivo. E como eu disse agora há pouco, esse temor não é um sentimento de medo, mas sim uma reverência, um chamado a conhecermos, a desfrutá-lo do seu amor, da sua sabedoria, do seu conhecimento. Leia comigo o slide 7. Deus fechou para os homens o acesso ao enigma da vida. Slide 7. Deus fechou para os homens o acesso ao enigma da vida, contudo deu-lhes também o desejo insaciável de conhecer como tudo se encaixa. É justamente na exposição dessa vida cheia de disparates, na qual Ele nos submeteu, que passamos a desejá-lo e a conhecê-lo. Amém? Vamos às conclusões desta palavra tão inspiradora. E eu tenho pelo menos 3 delas. Eu mandei as conclusões para vocês também, mas vocês podem anotar. Primeira delas: na experiência do tempo, experimentamos a bênção da criação e do Criador. Olhem para mim, queridos. É cuidado de Deus nos fazer experimentar tudo que se passa nessa vida. Olhem para mim, eu quero chamar sua atenção aqui. Vamos fazer aqui uma alegoria para tentarmos, compreendermos com mais profundidade a glória do plano divino. Vamos pegar em especial aqui o desenvolvimento normal de uma vida. Existem 2 casais apaixonados, homem e mulher, têm uma bela noite de amor, casados, para nós que somos cristãos conservadores. E de repente a mulher percebe umas reações diferentes no seu corpo, e ela fala: eu acho que eu estou grávida. Ela está grávida. Vai ao médico, são muitas etapas, é difícil para as mulheres, não é? Difícil. E eu acho que foi fácil para vocês, né, irmãs? A gravidez é fácil, gente? É difícil, enjoo, dor nas costas, tudo difícil. Mas depois de muitas semanas de gestação, não é só sofrimento, é algo belo também, no qual é registrado e faz foto e faz passeios. E depois de todo esse desenvolvimento, de todas essas etapas, está lá aquele ser humaninho. Que é uma coisinha bonitinha, né, irmão? Você fala o tamanhozinho dessa gente aí. Bichinho pequenininho que muda a vida de todo mundo. Não é verdade? Não deixa mais ninguém dormir. O pai agora dorme no carro, no posto. Aquele dia que o seu filho engasgou, o que você fez? Eu lembro que o Daniel era pequenininho e ele falou: mãe, engoliu o que, Juliana? Uma bolinha de gude, né? O quê? Engoliu uma bolinha de pimbolim. Pimbolim? A pecinha do pimbolim. Meu Deus, eu já saí desesperado com a Juliana. Deve ter tomado umas 4 multas. Não, 4 multas já estão normal já. Aquele dia deve ter tomado umas 12 multas. Misericórdia, o que é isso? Chegamos lá, o médico falou: não tem nada não, vai embora. Ele caga e sai. Tá vivo, graças a Deus. A criança precisa do cuidado da mãe, do cuidado do pai, do olhar, do abraço, da amamentação. E ele vai crescendo, e aí a criança passa pela experiência da bagunça. Tem pai que proíbe não, a criança precisa bagunçar. Às vezes a gente fica bravo, né? Eu mesmo comprei um presente dia das crianças para um Levinho, um patinete. Quando eu olhei, ele estava quebrando o patinete e brincando com a caixa. Eu falei: tá certo.
Se eu soubesse, eu tinha comprado uma caixa, né? Mas é assim, e a criança quebra tudo e rebenta tudo. Se você guarda o brinquedo do teu filho, pode perceber que o brinquedo que você guardou está quebrado, não é verdade? Teve uma irmã que falou para mim: pastor, 2 bonecas para minha filha, está tudo sem cabeça. Eu já estou ficando até com medo dessa menina. Eu falei: eu assisti Dexter, começou assim, irmã, então cuidado aí. Tudo sem cabeça. Eu falei: meu Deus, é espiritual. Vai na guru Juliana que ela resolve o problema lá. Minha filha, vamos ver o que é isso. Mas criança é assim. A criança espalha os legos, rabisca a casa, vai na casa de quem é criança, irmão. Se você entrar na casa onde tem uma criança, se for tudo muito limpinho, chama a psicóloga que tem alguma coisa de errado. Tem que estar tudo sujo. Eu gastei, cara, essa mesma tinta que eu comprei aqui para a igreja, eu falei com a Juliana: vamos pintar uma lá em casa. Lá a gente comprou, pintou. Eles sujaram tudo, meus irmãos. Parece que tem 2 leitãozinhos dentro de casa, é a coisa mais linda. Daniel mandou uma mensagem para mim esses dias de manhã: pai, sem querer o lustre caiu do teto. Você tem certeza? O que essa bola está fazendo no chão? Aí você oprime, diante de Deus, vai pro diabo, você vai pro inferno. Confessou. Joguei a bola, bateu lá e caiu. Eu falei: isso, tudo bem, podia ter caído da cabeça do teu irmão. É criança, irmão. A criança passa pela experiência da bagunça, a criança passa pela experiência da correção, a criança passa pela experiência da fantasia. Tudo é fantasiado na mente dela. Nunca esqueço o dia que eu estava conversando com a Juliana, falando mal de alguma coisa, porque a gente fala mal também, porque é importante, né? Terapia grátis. E a gente estava falando mal de alguma coisa, eu olhei e falei assim: eu quero mais é que o circo pegue fogo. Daniel começou a chorar no fundo. Tá chorando por quê, filho? Eu não quero que o circo pegue fogo. Não, é outro circo, é lá na igreja. Amém, pessoal? Então a criança passa pela experiência da fantasia, da imaginação. Ela acha que vai ser um astronauta. Pastor, quando eu era criança, eu achava que ia ser jogador de futebol. O que virou, meus irmãos? Eu vou virar isso, eu vou fazer aquilo. Deixa ele imaginar. Deixa. E aí vai crescendo, aí vira adolescente. E adolescente é um bicho estranho. Você tem que tomar cuidado com ele, porque ele pode te morder a qualquer tempo. Porque ele passa pela experiência da rebeldia. E ele quer virar meio comunista. Deixa virar um tempo lá. Todo mundo já foi comunista. Quem não foi comunista pelo menos um dia, disse o filósofo Bolsonaro. Quem não foi comunista pelo menos uma vez na vida não tem coração, mas quem permanece comunista não tem cérebro. Então deixa virar comunista, é verdade. Deixa lá e fica meio revoltado e começa a gritar: justiça, 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 justiça. Mas depois você vai trazendo ele de volta para o caminho do conservadorismo. Calma, filho, não é assim não. Então ele vai passando pela experiência da descoberta. O adolescente começa a descobrir a sexualidade, as questões mais sérias da vida, passa pela experiência do sonho e quer viajar e quer ir para os Estados Unidos, até que ele se torna adulto. E quando ele se torna adulto, ele se depara com a realidade que ele vai deixar os seus pais. E ele passa pela experiência do namoro, do casamento, pela experiência triste de ver os seus pais morrendo, pela experiência de ver os seus filhos nascendo, pela experiência de ver os seus filhos indo embora, pela experiência da frustração, pela experiência da frustração. Tudo tem um ciclo, tudo tem um tempo. Jesus disse: olhe para as aves, tem um tempo. Olha elas migrando, saindo do inverno e indo para o verão. Tudo tem um ciclo, tudo tem um tempo. Jesus disse: olhe para as flores do campo, as frutas têm um tempo. Você não come jabuticaba em junho, não é, Silma? Você come em novembro, você come em dezembro. Tudo tem um tempo. Olhe para a igreja. Há tempo que a igreja está crescendo, há tempo de reforma, há tempo que a igreja está evangelizando todo mundo, há tempo que a igreja está sendo perseguida, há tempo que ninguém quer ir na igreja. Há tempo para todas as coisas. E essa é a primeira conclusão. Na experiência do tempo experimentamos a bênção da criação e do Criador.
É cuidado de Deus nos fazer experimentar tudo o que se passa pela vida. Amém? Segunda conclusão. Na experiência do tempo, experimentamos a maldição da queda. É cuidado de Deus nos fazer experimentar o pesado preço do pecado, do qual não podemos nos livrar, exceto pela vitória da cruz. Amém? E aqui na segunda conclusão que a gente entende o porquê do problema do mal resolvido. Deus está nos fazendo experimentar o preço do pecado, a maldição da queda, para que, por intermédio da vitória de Cristo na cruz do Calvário, possamos nos libertar desta condição. E para finalizar, na experiência do tempo, experimentamos a esperança da redenção. É cuidado de Deus dar esperança de eternidade, nos fazendo experimentar nessa vida mortal os poderes que há de vir. Olha o slide 8. O tempo não é um problema a resolver, é uma maravilha e mistério da existência humana. Sem mudanças no mundo não poderíamos mudar, sem mudança não poderíamos existir. Peter Leart. Olha o slide 9. Não somos como Jesus e não sabemos como serão os tempos, mas descansamos em saber que Ele sabe. Olha o slide 10. Há dias de perda e sofrimento. Eles realçam o entendimento do que é a vida e de como ela é frágil. Há dias de se alegrar com vinho, dança, comida e prazer, mas tem dia que nada disso faz sentido. Há dias em que sentimos o prazer da vocação do trabalho, e há dias que é tudo cansativo, que é tudo canseira. E assim Deus vai compondo essa bela peça, que ficará cada vez mais clara na medida que o final se aproxima. Olhem para mim. Sinta a presença dEle neste momento presente. O presente é um misto do que lembramos de um passado de desonra e a esperança de um futuro de glória. Como disse James Smith, somos o povo do futuro que não tenta escapar do presente, mas que sente de forma inquieta no presente, assombrado pela fragmentação do agora. Emílio Garofalo Neto disse: sabedoria envolve passar por cada período da semana, do ano, da vida, com submissão alegre ao Deus que tudo planejou, ainda que meio frustrado. Quanto tempo temos? Temos precisamente tempo para tudo o que Ele deseja fazer em nós e através de nós. Sinta a presença dEle neste presente. Amém? Olha esse salmo, irmãos, esse salmo de providência. Vamos concluir lendo esse salmo? Leia comigo o Salmo 90. Olha esse salmo, irmãos. Como não ficar maravilhado com isso? Salmo 90. Eu sei que são 17 versículos, mas vamos fazer o seguinte. Vamos ler. É lindo. Olha aí, Salmo 91. Senhor, Tu tens sido nosso abrigo sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasse o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Olha a terapia, a punição terapêutica. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai-o ao pó, filhos dos homens. Verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrastas os homens na correnteza da vida, são breves como o sono.
São todos como a relva que brota com a alvorada, germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Porquanto somos consumidos por tua ira e perante tua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam diante do teu furor. Findamos os anos como um suspiro. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos ou 80 para aqueles que fizeram academia, comeram direitinho, né? Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta, sofrimento, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira, de tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ei, olha agora, sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a remir o nosso tempo, aproveitar o presente, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Volta-te para nós, ó Eterno, até quando haveremos de te esperar? Isso é escatológico. Tendes compaixão dos teus servos, sacia-nos desde o romper da aurora, com o teu amor infinito exultaremos de alegria todos os nossos dias. Alegra-nos na proporção dos dias em que nos punistes, pelos anos em que passamos sobre grande sofrimento. Que as tuas realizações se manifestem aos teus servos e aos teus filhos, a tua maravilhosa glória. Que a graça do nosso Deus pouse sobre nós e nos faça prosperar as obras de nossas mãos. Sim, confirma as obras de nossas mãos. Você pode dar um brado bem forte aí, porque esse é o Deus soberano. Aleluia. Se Ele decreta todas as coisas, nós não podemos fugir dele. Pastor, então o que eu devo fazer? O que fazer, querido? Essa doutrina é a doutrina do fundamento da alegria. Portanto, regozije-se, faça o bem, coma o teu pão, beba o seu vinho, creia no Deus soberano, desfrute das inescrutáveis repetições. Isso é dom de Deus. Lembre dos seus juízos, ame-o. Sente-se para comer, aproveite o tempo presente. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus e liberar o brado bem forte agora.